Olá, tudo bem com vocês? Por aqui, professor Adriano, professor de matemática, cheio de saudades de cada um de vocês, né? Querendo rapidamente que esse vírus aí louco aí que vem tirando o sossego de muitos possa passar rapidamente e a gente retorne às nossas atividades normais, às nossas atividades escolares, como de costume a gente sabe fazer. Dessa vez a gente vai ter os nossos encontros de uma forma diferente, né? Pelas redes sociais, né? Pelas redes sociais. E essas redes sociais, certamente vocês já receberam um login, uma senha, onde vocês terão acesso ao nosso conteúdo, às nossas aulas, as minhas e as dos outros colegas também. Tá bom? Então, lembrando, antes de começar, propriamente dito, o nosso encontro, eu queria pedir um favor para vocês. Na verdade, uma orientação, tá? A primeira é a seguinte: os nossos encontros que acontecerão ao vivo, online, ao vivo, tá? Eu vou pedir para que vocês possam estar no horário combinado. Vocês certamente já receberam aí, têm em mãos o nosso cronograma, né? A coordenação já disponibilizou isso para vocês, então vocês terão acesso a essa programação. Então estejam lá exatamente no horário combinado para que a gente possa garantir a qualidade dessa aula e a gente possa garantir o máximo de assimilação por sua parte. E certamente, se for o caso, aconteceu alguma dúvida, você possa estar anotando e enviando para cada professor com as suas respectivas disciplinas. Tudo bem? Então, nós vamos começar. Eu queria iniciar nesse primeiro encontro com vocês o seguinte: vocês lembram que a gente começou a nossa quarta unidade, e a nossa quarta unidade ela teve uma parada. A gente parou lá pelo dia 16, pelo dia 18, onde a gente não teve mais condições de estar no espaço físico da nossa escola, tá bom? Então, nós vamos começar a trazer um processo de revisão. Esse processo de revisão, nós começamos lá com as noções fundamentais de geometria. Noções fundamentais de geometria, tá? Diante disso, eu queria dizer para vocês o seguinte: fique tranquilo. Essa parte das noções fundamentais de geometria é uma parte muito tranquila, é uma parte muito fácil de você assimilar. O meu aluno inteligente e rápido ele vai conseguir trabalhar com esse assunto, tranquilo? Outra coisa é a seguinte: sobre as noções fundamentais de geometria, deixa eu fazer um desafio para você. Você é do outro lado da tela. Você sabe o que quer dizer geometria? Responda para você aí. Respondeu? Facinho, né? Então, geometria é uma palavra grega. Ela tem duas composições, geo e metria. Geo, na língua grega, significa terra. Metria significa estudo. Então, se a gente junta essas duas palavras para formar uma só, essas duas composições, nós vamos ter o estudo da terra. Esse estudo da terra, aproximando da matemática, seria o estudo das formas. Então, se você diz: Adriano, o que seria a geometria? Eu posso afirmar, professor, que seria o estudo das formas? Sim, o estudo das formas geométricas. Obviamente, essas formas geométricas estão no nosso planeta, está no mundo, né? Está na Terra. Tranquilo até aí? Um outro detalhe que eu queria trazer para você é o seguinte: nós falamos da parte de introdução, a parte conceitual. Você também consegue me dizer, você consegue lembrar também qual seria a fundamentação da parte de geometria? O que ela estuda, o que ela se preocupa? Você consegue? Nós vimos isso em sala de aula, não foi? Pois é. Então, a parte que compete à geometria, compete os estudos das formas, das relações que existem entre elas e as diferentes formas também que existem. Haja vista que nós temos formas geométricas chamadas de formas geométricas simples e formas geométricas não simples, aquelas que são formais e não formais. Aqui também a gente pode trazer alguns conceitos básicos, por exemplo, de planificação, que também nós vimos em sala de aula, né? Lá no início do nosso capítulo, na página 102, na página 104, nós vemos o conceito de planificação. E aí o conceito de planificação, dentro da matemática, é o conceito de você transformar uma figura que é especificamente espacial em plana.
Professor, como é que funciona isso? Em prática, funciona assim. Em oficinas que nós vamos trabalhar com fé em Deus, quando a gente retornar, né, às nossas atividades normais, né, a gente vai trabalhar os nossos conceitos de planificação. Esse conceito de planificação nada mais é do que você pegar uma forma geométrica que você já conhece, um cubo, um paralelepípedo, né, as figuras espaciais, e abrir essa figura. Quando você abre essa figura, todas as partes em que anteriormente estavam no plano, elas não mais ficarão no plano, não ficarão mais no espaço, elas deixarão de ser espaciais e passarão a ser figuras planas. A este fenômeno matemático nós chamamos de planificação. Para que serve, professor? Para que você possa ter noção de que forma geométrica espacial ela é quando ela está planificada. De forma mais tranquila e mais simples, como se ela estivesse estirada em um plano. Este é o nosso conceito de planificação. Trazendo o nosso conceito de planificação e já falando dessas formas geométricas, deixa eu fazer outro desafio para você. Você consegue dizer, você consegue entender, ou se você consegue ver, por exemplo, qual a forma geométrica que você mais usa, que você tem mais contato no seu dia a dia e de repente tem mais na sua casa? Você já conseguiu? Você já teve essa curiosidade? Por exemplo, professor, eu tenho mais retângulos na minha casa. Eu tenho mais formas geométricas que nos traz o conceito de retângulos. Eu tenho mais formas geométricas que traz para nós o conceito de círculo, de circunferência, de paralelogramo e por aí vai, de trapézio, de todas as formas geométricas comuns que a gente conhece porque a gente já estudou anteriormente. Você consegue dizer isso? Veja aí, uma atividade rápida para você pensar no seu HD aí, tá? Para a gente não esquecer como é que funciona, tá bom? Então, essas formas geométricas é o nosso objeto de estudo a partir de agora. E falando desses objetos de estudo, nós podemos também falar, e falamos também em sala de aula, da composição da forma geométrica. Ou seja, toda figura, toda parte, toda forma geométrica, ela tem os seus elementos que o compõem. E esses são os três principais. Você consegue lembrar? Quais são as três partes principais que formam a figura geométrica? Ou seja, o que a gente pode encontrar facilmente comum entre um triângulo, entre por exemplo, um paralelogramo. Vamos falar dos paralelogramas. Você consegue? São esses, né? Lembra comigo? O vértice, as faces e as arestas. Você consegue aí conceituar cada um desses elementos? O que seria o vértice de uma figura geométrica? Você conseguiria dizer o que seria uma aresta, o que seria uma face? Então, nós vamos falar isso aqui novamente para vocês. Então, a gente vai tentar deixar isso de uma maneira mais tranquila, mais formal, né? Mais suave para o nosso entendimento. Então, a gente vai começar com o vértice. O vértice, dentro do conceito matemático, é o encontro de duas ou mais arestas. Ou seja, elas se formam, quando elas se encontram, a cabecinha da aresta ali, o pontinho, o início da aresta, ela vai formar um ponto. Esse ponto nós vamos chamar de vértice. É o ponto de encontro entre elas, é o ponto comum entre elas. E aí nós vamos falar do segundo, que é a face. Se você prestar bem atenção, o próprio nome já sugere o conceito matemático. Face é a face da figura, é o rosto da figura, ou seja, é o visual que eu tenho da figura, é a primeira imagem que eu tenho da figura. Eu estou olhando para a minha imagem, então estou enxergando a primeira face. E dependendo da formação da figura geométrica, ela pode ter várias faces. No nosso caso, aí você vai pegar um paralelogramo. Professor, vamos imaginar um paralelogramo, vamos imaginar um cubo, uma caixinha de sapato. Essa caixinha de sapato, ela tem faces? Sim, ora, ela tem faces. E que seria? Aonde eu encontro essas faces nessa caixinha de sapato, nesse paralelogramo? Ora, basta apenas você imaginar uma caixa de sapato, ela está de frente para você. Então, aquela primeira paredinha ali é a sua face. Então, ali é a primeira face dela. Então, você muda de posição, ela vai mudando também as faces. Então, você poderia imaginar quantas faces, professor, eu consigo encontrar em uma caixinha de sapato, em um cubo, por exemplo, em um paralelogramo. Ora, são 6 faces. Você tem uma caixinha de sapato aí? Uma caixinha de fósforo, alguma coisa parecida aí? Tem? Pois é. Então, nesse objeto, você vai encontrar facilmente 6 faces desse objeto. Tá tranquilo?
Vamos para a última. A última nós vamos falar de aresta. Como eu tinha falado no início lá, de uma maneira mais tranquila, mais suave, mais didática. Professor, nós vamos dizer que a aresta é aquele pauzinho que vai formando a nossa figura, né? Nós vamos formar, por exemplo, um paralelepípedo, né? Então, nós temos vários pauzinhos ali formando aquela figura. Aqueles pauzinhos que você vê ali a gente vai chamar de aresta. Aresta é o segmento de reta que forma a figura. É um segmento de reta que forma a figura. E esse segmento de reta em um paralelogramo, especificamente um cubo, em um paralelogramo em um cubo, ele tem 12 arestas, tá? Então, você presta atenção de toda a composição dessas figuras, elas conseguem ter esses conceitos de figuras, né? A planificação, os elementos que compõem a planificação,